Já tá online? Olá, olá, como vocês estão? É um prazer estar aqui mais uma vez em mais uma live. A gente realmente está muito feliz em poder vê-lo aqui. Que bom que você chegou. Enquanto nós estamos aguardando mais pessoas chegarem aqui, vamos fazer o nosso setupzinho. Boa noite, Pedro. Pedro já não é a primeira vez, né, nessa live. Muito bem-vindo, muito bom vê-lo. Ok, temos correções aqui do meu querido ajudante, que é o meu maridão, que tá aqui nos bastidores hoje. Muito bom, muito legal. Então, hoje nós temos um assunto muito legal, gente. Hoje nós vamos falar sobre limites, limites saudáveis em nossos relacionamentos. Que bacana, né? É um tema que realmente nós precisamos e um tema que deve fazer parte do nosso dia a dia, deve fazer parte da nossa aprendizagem contínua. Por quê? Porque não é nada fácil. Vamos ser bem sinceros. Eu acho que aqui hoje dá para a gente começar essa conversa, mas com certeza vamos precisar conversar mais vezes, porque limites não é fácil. Se você está aqui, se você acha que é fácil, coloque ali nos comentários e mencione o seu segredo, porque para mim, pessoalmente, não é nada fácil. Então, eu acho que para a grande maioria de nós, o que eu vejo com os meus clientes particulares, enfim, não é fácil. Boa noite, boa tarde, eu não sei o que é tarde ou é noite, eu nunca sei, mas enfim. Boa noite, não sei quando você está vendo também, se você está assistindo a gravação, né? Mas temos bastante pessoas aqui. Gente, vão divulgar esse link, pode mandar ali no WhatsApp, para os seus grupos. Nós vamos falar sobre esse assunto tão importante e seria muito bom ter os seus VIPs, as suas pessoas muito importantes aqui junto conosco, ok? Então, eu sou a Svitlana Samoilenko, nome estranho, nome difícil, nome diferente, mas é só porque eu sou ucraniana. E como ucraniana, esse nome é normal, prometo para você, tá bom? Lá na Ucrânia tem. Mas você pode me chamar de Lana, e assim ficará mais fácil, tá bom? Começando hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, vai lá no chat e coloque para mim a segunda parte dessa frase. Eu coloco limites em meus relacionamentos quando eu. Termina essa frase para mim. Eu coloco limites em meus relacionamentos quando eu. Eu quero que você termine essa frase para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre o que são limites. Se você estava aqui com a gente na última live, nós conversamos um pouquinho já sobre a ideia de uma casa e a cerca protetora ao redor daquela casa. Então, essa questão de definição de limite é muito importante. Então, a gente não pode começar a falar sobre limite sem entender o que estamos querendo dizer com essa palavra. Então, vai lá no chat e coloque para mim. Eu coloco limites em minha vida e meus relacionamentos quando eu, ok? Deixa eu ver aqui o que nós temos. A Ana disse que é difícil. É difícil mesmo. Elisa, boa noite. Ótimo. Temos algumas respostas já. Então, você que está vindo agora, eu quero que você termine essa frase ali no chat. Eu coloco limites em meus relacionamentos quando eu. E olha só, a Valdene diz: quando eu não aceito o que o meu parceiro quer. Claro, se esse desejo do meu parceiro é contraproducente para mim, ou eu não concordo de uma maneira antiética, alguma coisa nesse sentido, e eu não aceito, eu coloco o limite. Perfeito, ok. Valdênia diz, quando eu tenho controle da situação. É muito legal, eu coloco o meu limite quando eu tenho controle da situação. Aqui nós já falamos sobre a questão de autorresponsabilidade, certo? O que está dentro do meu controle e o que não está dentro do meu controle. Então, esse ponto é muito bom.
Andressa, bem-vinda, que bom que você chegou. Muito bem. Ana Paula diz, limites são fundamentais para a saúde de todos. É isso mesmo. Marisete, adoro seus vídeos e lives. Moro em Londres. Muito bem-vinda, Marisete. Que legal, viu? Eu morei na Inglaterra por na verdade, um pouquinho mais de 10 anos. Que terrinha boa, hein? Manda um abraço ali para a Inglaterra. Muito bem. Já tive dificuldades em colocar limites. Yes, eu vou falar sobre os livros Eu estava esperando mais de vocês chegarem. Agora que vocês estão aqui, nós vamos falar sobre esses livros que eu tenho. Olha, eu fiz muito preparo para falar para vocês hoje, ok? E existem muitas informações incríveis e maravilhosas. E claro que em uma hora a gente não consegue colocar tudo aquilo que poderia, né? A riqueza desse assunto. Então, hoje eu vou apresentar 3 passos, como prometi, para o relacionamento saudável e limites saudáveis em seus relacionamentos, mas depois dessa live você poderá pesquisar e ler mais a respeito. E não tem um material melhor do que esse aqui que eu tenho na mesa. Então, olha só. 2 autores cristãos, Cloud e Townsend, começaram com esse livro e faz tempo. Quando eu estava na faculdade, esse livro já era muito bem conhecido lá na Inglaterra. Então, esse livro é chamado Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não. Excelente, ok? Tem em português, boas notícias, porque nem todo o material excelentíssimo que a gente usa com tanta frequência em inglês ainda tem traduzido em português, mas felizmente para você e para mim, esse aqui tem, ok? Então, o livro é Cloud e Townsend. Eu vou pedir para o meu marido colocar ali no chat, se você puder, Daniel, talvez um link para Amazon ou simplesmente o nome aqui, tá bom? Depois você pega e coloca ali o nome. E dos mesmos autores, gente, Cloud e Townsend. Uma vez que esse primeiro livro que eu mostrei para vocês, esse aqui, uma vez que ele fez enorme sucesso, eles especificaram, eles aprofundaram várias outras áreas de limites. Eles escreveram vários outros livros. Eu tenho a maioria deles, mas existem outros que eu não tenho em formato físico, ok? Então, olha só, limites para ensinar aos filhos. Aqueles de vocês que são pais, gente, essa leitura é essencial, ok? Central para a sua saúde emocional junto com os seus filhos. Esses livros são meio difíceis de ser achados aqui no Brasil, então uma vez se você achar, compra, ok? Porque são muito, muito bom. Limites para adolescentes. Olha que coisa maravilhosa, incrível. Limites no casamento. Qualquer pessoa, em qualquer relacionamento, se você está assistindo e você está namorando, você ainda não casou, isso aqui é central. Não deixa de aprender antes para você não fazer aqueles erros. E nós que já somos casados, pessoal, isso aqui é sério mesmo, central, ok? Esses aqui são em inglês. Tem também o livro chamado Limites para Líderes. E tem, enfim, tem alguns outros dos mesmos autores, tá bom? Cloud e Townsend. Então, fica a dica para você, já vai atrás desses livros. Então, vamos lá. Eu quero dar uma olhadinha se alguém mais terminou a frase. Ok. Não consigo colocar limite em mim mesma. Elisa, já vamos falar sobre isso, tá bom? Fique tranquila, fique aqui com a gente. Abimael, sério, obrigada. Você tá aí em todos. É incrível, gente. É muito legal, viu? Muito bacana. Você gosta do livro, né? Muito bom. É isso aí. Ok, o Daniel colocou ali o link para os livros no Amazon. Você também pode procurar em várias outras lojas. Eu não ganho nada com isso, tá, gente? Então, aonde você achar é com você. Mas os livros são maravilhosos. Vamos lá. Eu quero colocar aqui nesse primeiro ponto, antes da gente falar sobre as 3 dicas, eu quero colocar alguns limites que talvez você não tenha percebido, você não tenha pensado nisso como limites. Então, olha só.
O limite, ele pela definição faz a diferenciação daquilo que é meu e daquilo que é do outro, não é? Da mesma maneira que a cerca ao redor da minha casa faz isso, algumas outras coisas acabam sinalizando para mim e para outra pessoa aonde eu começo e aonde eu termino, certo? Essa é a ideia de limites. O primeiro limite de todos que nós aprendemos na vida é pele. Olha que interessante, a nossa pele é um limite. Quando nasce um bebê, tem pesquisas que têm mostrado que a percepção do bebê, da onde ele ou ela começa e termina, ele é meio vago assim, ele é meio mesclado com a mãe. Mas com o tempo, com um toque físico, o bebê, a criança, começa a aprender onde ele ou ela começa e onde ele ou ela termina. Por isso que é tão importante aqueles banhos tranquilos, demorados com o seu bebezinho recém-nascido, né? Com o seu bebê um pouquinho mais de idade, assim, mas aquele que ainda não consegue andar, por exemplo, enfim. Toque físico o tempo todo, né? Pertinho na pele. Hoje em dia a gente sabe que na maternidade os médicos já deixam o bebê deitar no peito da mãe diretamente depois do parto. Então é isso que é saudável, porque desde o primeiro momentinho o bebê vai começar a aprender os seus próprios limites. Esse sou eu e aquele é você, não é mais eu, ok? Por isso que toque físico, carinho físico é muito importante durante a vida, mas especialmente lá nas primeiras etapas. Segunda possibilidade de limites, palavras. E qual é a palavra que comunica o limite melhor de qualquer outra? É a palavra menos usada, pelo menos na minha experiência aqui com a cultura brasileira, é a palavra menos usada aqui no Brasil ou nas culturas latinas, quem sabe. É a palavra não. Não, não posso, não gosto disso, não quero, não vou, não consigo, hoje não vai dar certo. Infelizmente, não. Parece que o povo brasileiro tem medo da palavra não. Eu não sei você, mas essa é a minha impressão. A palavra não e outras palavras que comunicam o não são palavras que impõem limite, ok? Que mais? Olha só que coisa interessante eu tenho aqui para você. A verdade. Uma vez que nós aprendemos, entendemos a verdade, nós sabemos colocar ou impor limites. Eu vou dar um só exemplo, a gente poderia falar em várias coisas aqui, poderia uma live inteira sobre isso só, mas olha só, a verdade como semear e plantar e colher, né? Semear e colher. Se eu entendo essa verdade, se eu entendo que eu vou colher as consequências das minhas ações, olha que baita de um limite, não é que isso coloca na minha vida. E mais uma vez, pais, aqueles de vocês que são pais, é por isso que é extremamente importante deixar os seus filhos enfrentarem as consequências das suas escolhas e suas ações. Não super proteger os seus filhos, mas deixar que a vida realmente ensine a eles o limite deles. Porque hoje o que nós vemos é aquela geração super protegida que a mãe e o pai resolvem tudo pelo seu filho. E aí, crescendo, nós temos uma pessoa mimada, aquela pessoa inútil para a sociedade, porque não produz nada nem para ela nem para os outros. Então, consequências das nossas ações é um limite. E essa é uma verdade, uma das verdades do funcionamento do universo. Aprendendo isso, a gente coloca esse limite na nossa vida. Mais uma ideia de limite aqui: distância. Distância geográfica. Então, eu trabalhei na clínica, com psicologia clínica lá na Inglaterra por um bom tempo, os 10 anos que eu estava lá,
E vira e mexe a gente trabalhava com situações de violência doméstica, por exemplo. E nessas situações, qual é o primeiro passo que a gente toma? É retirar a vítima e colocar longe daquele ambiente violento. Então, a distância geográfica, física, é um tipo de limite, com certeza. Da mesma maneira, a distância emocional pode ser um bom, saudável limite nos casos de abuso, nos casos de algum tipo de violência emocional. Você colocar espaço, distância emocional entre você e o abusador ou a pessoa que magoou de alguma maneira, né? Aquele trauma que você sobreviveu, isso pode ser um bom, saudável limite. E final aqui, tempo. Limites incluem tempo. Veja bem, por exemplo, hoje em dia eu converso com várias pessoas e eu vejo um problema na vida familiar. E esse problema é que os filhos não têm tempo, os filhos já adultos, não têm tempo longe dos seus pais. Ou seja, eles não têm tempo para sobreviver, para aprender como sobreviver, para aprender como se virar no mundo. O filho continua vivendo, morando com os pais na mesma casa, no mesmo apartamento, até casar. Só que o problema é que hoje em dia a gente está casando cada vez mais tarde na vida, não é? Então, quando a gente casava aos 18 anos, não tinha problema de ficar na casa dos pais antes de casamento. Hoje, quando as pessoas estão se casando com 35, é um problema sim. Uma pessoa adulta aí na nossa sociedade, passou dos 18 anos de idade, é adulto. Nesse momento, é importantíssimo gastar tempo longe da nossa família, dos nossos pais. Para quê? Para que eu entenda quem eu sou, onde eu começo, onde eu termino. Mais uma espécie de limites. Tudo bem? Uma listinha bastante bacana aqui para você. Vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aqui. Maranhão está assistindo. Muito bem-vindo. Que bom que você está gostando, Elisa. Tem mais. Como dizer não? Só consigo quando já estou muito de saco cheio. A gente vai falar sobre isso, ok? Fique com a gente, esse é o tema. E já aproveitando essa pergunta que a Ana fez, gente, olha só. O que hoje eu vou oferecer para vocês são dicas, são sugestões para melhorar, ok? Para melhorar os seus limites. Se você é o tipo de pessoa que viveu algumas situações bem difíceis, que nunca aprendeu a colocar limites em primeiro lugar, é possível que você vai precisar de mais informações do que essa live de hoje. É possível que você ainda tenha perguntas depois dessa live. Não tem problema, ok? Respire fundo e vamos juntos. Já vou aproveitar aqui o meu nome, o meu canal. Você pode se inscrever ali, Daniel vai colocar ali no chat para mim também o link para o meu canal. Então você pode se inscrever lá e eu lá no meu canal eu falo muito, mas gente, mais sério, muito sobre a questão de como um adulto deve se comportar, um líder deve viver, como nós podemos nos desenvolver, ok? Então vai lá, inscreva-se ali e vai aprendendo cada vez um pouquinho mais. Tem livros, tem terapia, tem vários outros assuntos para você, tá bom? Vamos embora. Número 2, mais uma vez, ainda não são os passos, só estou colocando aqui a base para as nossas dicas. Então, a segunda ideia que eu quero conversar com vocês aqui é a questão do que está dentro dos meus limites. Porque eu noto com os meus clientes e conversas com amigos, enfim, que quando a gente coloca a palavra limite, direto a gente pensa em quem? Na outra pessoa. Pensamos em limite para outra pessoa, mas antes daquilo eu quero te trazer de volta seus limites e o que está dentro dos seus limites. Olha só algumas ideias. O que está dentro dos seus limites? Sentimentos. Sentimentos que você está sentindo.
Aquela raiva, aquela frustração, aquele desapontamento, aquela paixão, aquele gosto por alguma coisa, sabe? Aquela vontade que você está sentindo. Tudo isso está dentro do seu limite. É você que controla. Não sou eu, não é o seu psicólogo, não é o seu pastor, não é o seu cônjuge, não é o seu professor, é você, ok? Então é isso que você tem responsabilidade para regular. Comportamentos da mesma forma. O que você faz e o que você não faz está com você. Não é com o outro, é contigo. Escolhas, mesma coisa. Valores. Quais são os valores que você está desenvolvendo diariamente em sua vida? Você está desenvolvendo o seu caráter através de pequenas coisas, pequenas decisões. Para qual lado que você está caminhando nisso? Tá entendendo? Isso está dentro dos seus limites. Talentos. Sim, Deus te criou com certos talentos, mas agora que você é adulto, é você que escolhe o que fazer com esses talentos. Então, eles estão dentro dos seus limites. Pensamentos, da mesma maneira, desejos e vontades, da mesma maneira. Não, mas olha só, eu tô com vontade de comer aquele bolo inteiro que tá olhando para mim, conversando comigo. Isso aqui é com você, não é com o bolo, não. Não é com quem comprou o bolo, não é com quem fez o bolo, não é com quem trouxe o bolo, é com você. Você que manda na sua vontade. Ah, mas hoje não tô com vontade de trabalhar. Hoje não tô com vontade de fazer exercício físico. Sinto muito, mas isso aqui é só você com você. Autorresponsabilidade, ou seja, essa questão está dentro dos seus limites. E a consequência, o resultado da sua escolha também é seu. Gente, em um dos meus vídeos no meu canal recentemente, alguém escreveu assim: nossa, que puxão de orelha. Eu às vezes falo meio direto assim ao ponto, né? Então eu espero que você me permita fazer isso. Eu espero que ninguém aqui fique ofendido com o que eu estou falando, porque realmente eu penso assim: nós temos muita coisa para aprender e pouco tempo em que aprendê-las. Então, eu convido você a realmente usar esse tempo. Vamos a fundo, não vamos rodear esses assuntinhos, sabe, na modinha ali de você tá perfeito. Você não tá perfeito. Da mesma maneira que eu não tô perfeita. Você não é o suficiente assim que você é. Sim, autocompaixão, amor próprio, a Bíblia ensina isso. Mas, ao mesmo tempo, uma constante crescente, um constante desenvolvimento. Isso é o que nós cristãos devemos fazer, ok? Então, por isso que eu estou aqui, eu espero que você também entenda essa questão, que não é tudo bem. A gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver e esse é o nosso grande desafio. Muito bem, gente. Alguma pergunta? Ótimo! Que bom que vocês estão gostando. Mais uma vez, se quiser, compartilhe o link ali com os amigos, ainda dá tempo. E depois disso, a live fica gravada. Depois disso, eu também coloco essa live, só que editada em menos tempo, cortadinha ali no meu canal. Então, se você quiser ver um resuminho disso aqui, vai ali, inscreva-se no meu canal. A gente vai continuar fazendo muita coisa ali. Inclusive, gente, amanhã no meu canal vai ter uma live incrível com uma especialista de recrutamento. Então, se alguém quiser assistir, se alguém está interessado, vai lá. Ok, próximo ponto. Existem alguns mitos sobre limites e eu quero quebrar esses mitos porque não aguento ouvir esse tipo de coisas aqui. Olha só, alguns desses mitos. Impor limites é ser egoísta. Então a pessoa pensa: se eu imponho limites, eu sou egoísta. Afinal, a Bíblia não diz que devemos amar o nosso próximo? Então, essa pessoa pensa: se eu dizer não para o meu próximo, isso significa que eu não amo o meu próximo. Você concorda? Sim ou não? Pessoal, esse é um mito
extremamente perigoso e nós precisamos fazer de tudo para bater ele. Então, olha só, a Bíblia diz sim, para a gente amar o nosso próximo, mas a Bíblia deixa muito claro que nós devemos amar o nosso próximo assim como a si mesmo. Então, olha só, se eu não sei autocuidar, se eu não sei como colocar limites para que a minha saúde emocional esteja equilibrada, para que eu tenha horas o suficiente para eu dormir, para que eu tenha amizades, contato social, para que eu possa trabalhar, envolver, para que eu possa desestressar. Se eu não sei fazer tudo isso, como é que eu vou amar o meu próximo? E ainda pior, gente, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não sei as coisas básicas da coisa que eu posso tocar aqui, ó, não sei me cuidar, como é que eu vou cuidar do próximo? Não é possível isso, entendeu? Então, amor ao nosso próximo só é possível quando eu sei o que significa me cuidar. Cuidar da minha vida intelectual, física, emocional e etc. Ok? Então, quando eu me cuido, quando eu estou bem, o que acontece com a minha habilidade de te servir? Tá certo, ela aumenta. Imagine se hoje para essa live, imagine se eu não tivesse dormido, eu dormi 2 horas a noite passada, se eu não tivesse comido nada hoje, eu estou desidratada, eu estou com fome e eu estou em conflito constante com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Como é que eu sentaria aqui para ensinar você a colocar limites em sua vida? Entende? Não é possível. Então, cuidemos com esse mito de que se eu colocar limites, eu estou sendo egoísta. Isso é mentira. Eu colocar limites saudáveis significa que eu vou ser mais capaz de cuidar de você. Temos um comentário aqui. Samuel, boa tarde, Samuel. Samuel também, um nome que a gente vê por aqui sempre, muito legal. Fui um filho muito super protegido, cresci sem noção definida de limites. Foi um processo doloroso, mas importante, reaprender e estabelecer limites para a minha vida. Pois é, e se você conversar com qualquer pessoa que, como Samuel, não tinha aprendido os limites, a história é sempre igual, gente. É sempre igual. Para nós vivermos como adultos funcionais, bem ajustados com a vida hoje, independente, limites é a essência, é cerne, ok? Então, isso é muito importante. Samuel, sempre está participando, muito legal, muito bom. Andressa, fiz muito isso na vida e acabei amando mais o meu próximo do que a mim mesma. Agora continuo amando e ajudando, mas estou aprendendo a pôr os limites. Desde que fiz o curso das pedrinhas. A Andressa é uma das minhas aluninhas, Andressa. Aqui, ouviu? Obrigada. Gente, o meu curso online 5 Pedrinhas fala sobre limites saudáveis. É um dos temas, por quê? Porque é um dos temas da inteligência emocional. Então, se você tiver interesse em crescer nesse sentido, mais uma vez, vá lá no meu canal, inscreva-se ali, porque lá tem várias informações a mais, você pode procurar, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço para você. Andressa, muito bom que você está participando aqui com a gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Marjorie também falou, a gente desenvolveu uma dependência com dependência, mas creio que estou em processo de libertação. Ok. Você está falando sobre uma outra pessoa. Isso aí é realmente um processo de crescimento nesse nível, de separar o que é teu e o que é do outro. Isso é muito importante. A nossa dificuldade de dizer não está relacionada ao nosso medo de perder o amor. É isso mesmo, perder a aceitação. O livro fala isso é sério. Muito bem, obrigada pelos comentários, gente. Mais um mito para vocês, que eu acho que a Marjorie vai concordar comigo. O mito é: impor limites é magoar a outra pessoa. Se eu imponho limites, eu vou magoar outras pessoas. É mentira, ok? Só que, olha só,
pode ser verdade quando, como a Marjorie, você já está em um relacionamento codependente e quando de repente você coloca um limite saudável, a outra pessoa reage como? Com protesto, com raiva, não aceita, etc. E sente-se magoado. Isso é possível, mas isso não significa que colocar limites produz isso. Isso significa somente uma coisa: a codependência vai produzir isso. E a codependência não é nada saudável. Então, limites não produzem mágoas. O que produz mágoas é não colocar limites no lugar certo por anos e anos e anos, e aí de repente começar a fazer isso. Vai produzir uma mágoa, claro, mas eu vou propor para você que esse é o preço necessário desse processo de separar o eu do outro, que seria a questão de amadurecer espiritualmente e emocionalmente como adultos, tá bom, gente? Muito bem. E mais um detalhe aqui que eu pessoalmente acho muito interessante. Olha só. A questão é, em quem que é que eu imponho limites? Vamos pensar juntos. Eu vou impor limite no meu marido, por exemplo? Como que isso combina com a questão de liberdade? Porque eu acredito, e eu acho que você concorda comigo, que eu fui criada livre. Deus me criou assim, livre. Então, Deus criou meu marido da mesma maneira, livre. Como é que eu vou impor limite no meu marido? Ou no meu vizinho? Ou no meu pai, ou na minha mãe, na minha irmã, no meu amigo? Não é possível isso e não é correto. Então, em quem que é que eu imponho limites? Vai pensando que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E o terceiro, último mito que eu quero colocar aqui para você. Quando outros impõem limites, isso significa que esses outros não gostam de mim. A gente pode ficar aqui falando sobre limites, e tá tudo bem, tá todo mundo gostando, até que um amigo diz: não, desculpa, não posso. Até que o meu marido diz: ixi, hoje não vai dar certo, não vou conseguir te ajudar. Aí o que acontece aqui dentro? E eu acho que você sabe o que acontece, a gente não gosta de receber o não, não é assim? Então nós estamos aqui aprendendo bonitinho sobre limites e tudo mais, mas ao mesmo tempo, aquelas situações em que nós recebemos limites, o que acontece? É aquele muro. Como assim? Não! O que você quis dizer com isso? Não! Como assim? Você não vai me ajudar? Então olha só, para eu construir uma habilidade de eu colocar limites, eu preciso aceitar limites dos outros também, não é? Então, aqui nós realmente podemos falar na questão que, olha só, em nossa vida nós somos criaturas sociais, nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de uma ajudinha aqui e ali, nós precisamos de uma comunhão um com o outro, nós precisamos de um relacionamento próximo, etc. E isso tudo é muito bom, mas nós devemos ter vários relacionamentos que podem ajudar a gente. Olha só, nós deveríamos ter várias pessoas que poderiam nos ajudar caso uma pessoa dissesse não conseguisse nos ajudar naquele momento. Isso vai ajudar com essa percepção errada que nós temos do não que o outro diz para nós. Exemplo, tem uma pessoa na sua vida que se você pensar que essa pessoa dissesse não para você para alguma coisa, você ia morrer? Tem alguém assim? Que você não aguentaria ouvir o não dessa pessoa? Se tem uma pessoa assim na sua vida, é um sinal de uma certa dependência ali. Não é saudável, ok? Agora a pergunta seria: se essa pessoa morresse hoje à noite, a quem você recorreria?
Pense sobre isso. Se você não tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta pessoa que te ajudaria se essa pessoa não estivesse lá para você por qualquer razão, você não tem o network suficiente para sobreviver. Você precisa desenvolver outros relacionamentos mais profundos. Você precisa se aproximar com outras pessoas e outros adultos. Beleza? Ok, nós estamos agora com a base de entendimento sobre os limites para colocar as nossas 3 dicas. Antes disso, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Muito legal, muita coisa, gente. Muito obrigada, viu? Estou vivendo esse momento com minhas filhas de 24 e 22 anos. A Elsie está falando. É meio doloroso, mas compreendendo. Claro, e assim, tem momento e tem momento, não é? Então, esse momento realmente que a gente está vivendo não é nada normal, não é nada típico. Então, a gente leva da melhor maneira possível e pronto. Mas assim que o mundo chegar ao novo normal, porque não vai voltar aquele normal, você sabe disso, né? Vai ser um novo normal, que vai ser diferente. Mas assim que o mundo chegar nesse novo normal, o saudável realmente seria que o filho adulto tenha um tempo fora de casa, seja intercâmbio, só que não de uma semana, né? De um ano ali e tal, seja a faculdade, que aí a pessoa mora fora, longe dos pais, ou pelo menos não no mesmo apartamento com os pais, etc. Esse é o ideal. Ok, tenho dificuldade em estabelecer limites sobre pontos que me incomodam, atividade física, corpo, etc. A Ana Paula está falando. Ana Paula, aqui eu acho que não é só a questão de limites, e também a questão de disciplina. A gente já tratou essa questão de disciplina em outras lives aqui no canal. No meu canal tem vários vídeos sobre isso. Então, o que eu sugiro é você buscar um pouquinho mais de informações nessa linha. Ok? Porque é aí, é limite você com você, né? A disciplina eu comigo. E é um bicho um pouquinho diferente, tá bom? Ok. Marise, eu tenho 2 filhos entrando na adolescência. Tenho dificuldade em colocar limites, acho que sou muito soft. Tive uma infância muito difícil, não consigo ser muito firme com eles. E isso é tão comum. Na verdade, assim, as pessoas, a minha geração e mais velhos, nós passamos alguns momentos. Eu cresci na União Soviética. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é não ter dinheiro, eu sei o que é viver pobre, eu sei o que não ter certeza do amanhã, etc. Então, eu te entendo no nível muito pessoal. Ao mesmo tempo, que bom que você está buscando, né? Porque realmente os teus filhos precisam de limites. Senão, eles não crescem como adultos úteis e funcionais. Uma das sugestões que eu teria é esse livro aqui. Não sei se você estava aqui no começo, mas Cloud e Townsend, Limites para Adolescentes. Ok? Tem em português, tudo bonitinho. É um livro muito bom que vai te ajudar. Profundo, né, Ana Paula? Esse tema é fera, é muito bom, é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre limites. Luiz, sou divorciado, cuidei dos filhos, quase fiquei maluco. Depois de 6 anos, as meninas foram morar com a mãe, cuidei de 5. Não é nada fácil, especialmente quando nós, como adultos, não temos aquela integridade e maturidade emocional e espiritual necessária para isso. Então, filho é complicado, mas filho é muito mais complicado quando eu não desfiz ainda, não trabalhei aqueles traumas meus. Por isso que cada um de nós é responsável por isso. Elcia, procuro respeitar limites, nem sempre é fácil, temos que elaborar nas nossas cabeças. É bem isso, é bem isso. Temos que começar aqui, né? Aqui eu começo de tudo, todas as coisas boas e nem tanto. Impor limites é dizer sim a si mesmo e é libertador. Isso mesmo. E às vezes, olha só, eu concordo com você, Patrícia. É dizer sim para si. Quando eu digo não para a pessoa que me pediu algo que eu não consigo fazer,
o que eu faço? Eu digo não para esse pedido que eu não consigo entregar e eu digo sim para mim, para minha saúde emocional, para o meu equilíbrio emocional, para o meu tempo que seja meu, que eu esteja sozinha, né? Talvez para meu culto pessoal, meditação, meu estudo, enfim. Sim, você está certíssima. Mas às vezes o limite também pode ser eu dizer não para mim. Então, por exemplo, quando a minha vontade, que não é muito saudável, é dizer sim para o outro, em primeiro lugar, antes de dizer sim para ou não, melhor, em primeiro lugar, antes de dizer não para o outro, eu preciso dizer não para mim. Não, hoje eu não vou fazer X para fulano. Faz sentido? Então, limites é dizer sim e não, às vezes. Muito bem, muito legal. Finalmente nós chegamos no ponto da nossa live de hoje, que é 3 passos, 3 dicas, 3 conceitos que vão te ajudar com seus limites em seus relacionamentos. Pode colocar as suas perguntas no chat se você tiver. Mais uma vez, tem livros maravilhosos sobre o tema. Lá mais cedo no chat já tem o link para esses autores, não ganho nada com isso, é o link para a Amazon, ok? E você pode buscar, claro, em qualquer outro lugar. Também já aproveitando, gente, a quarentena logo vai acabar. A gente não sabe quando, mas em algum momento vai acabar. Isso significa que é possível que a grade das programações aqui na Igreja Central mude um pouquinho. Então, é possível que essas lives possam não acontecer com a mesma frequência daqui a pouco ou possam ser transferidas. Enfim, o melhor jeito é, em primeiro lugar, sim, aqui no canal da Igreja Central, lógico, para você ficar por dentro. Siga a gente no Instagram, no Face, tá bom? E em segundo lugar, o que eu posso oferecer para você é o meu canal, porque lá eu vou continuar esse trabalho, tá bom? Então, se você gostou do meu jeito, se você gostou dos conteúdos, vai lá, inscreva-se ali. Também tem um Instagram, nesse mesmo nome, louco, ucraniano, ok? Então, espero você ali junto comigo. Bora! Vamos falar sobre os nossos 3 passos. Primeiro, coloque limites em você, antes de colocar limites em outros. Aliás, eu vou falar até mais. Colocar limites em outros, como eu já comecei esse pensamento, não é certo. Não é correto. Por quê? É simples. O outro é livre. Eu não controlo o meu marido. Eu não controlo o meu chefe. Eu não controlo o meu cliente. Eu não controlo ninguém. Todos nós tomamos as nossas próprias escolhas. Então, se você pensa que colocar limite é colocar limite no outro, você está errado. O limite saudável, o único tipo de limite saudável é eu colocar limite em mim. Por exemplo, eu vou colocar limite em quanto tempo eu gasto com o meu autocuidado. Eu vou colocar o limite no tempo que eu preciso para descansar, para deixar o meu corpo refrescado, para comer bem e etc. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito pessoal meu. Eu tenho uma empresa minha de desenvolvimento pessoal e profissional e aqueles de vocês que têm a própria empresa, vocês sabem que quando a gente tem uma empresa, a gente nunca para. Eu não tenho domingos, eu não tenho feriados, eu fico sabendo de um feriado porque alguém no Pilates diz que na sexta-feira ou na segunda-feira é feriado. Não tô por dentro disso. Por quê? Porque tô trabalhando o tempo inteiro. Mas existem certas coisas que eu não abro mão. Por exemplo, alimentação. Eu gosto de cozinhar. Para mim é um momento que eu passo comigo, que eu assisto alguma coisa, eu aprendo alguma coisa, eu ouço a minha música, enfim. E também é o meu cuidado para com o meu corpo e do meu marido.
Então, alimentação saudável, equilibrada, alimento comprado fresco, preparado em casa, o mais natural possível, para mim não abro mão disso não. E isso faz parte do meu autocuidado, eu comigo. Então, se tiver um cliente que quer que eu trabalhe de 7 da manhã até 1 da tarde, e aí, não sei, um intervalinho ali de 15 minutos e de novo até 7 da noite, eu não faço isso. Eu tenho meu almoço que eu como bem devagarzinho ali, tomando meu tempo. 1 hora, não tomo mais que isso, mas você está entendendo? É importante a gente proteger o meu limite. Outro exemplo, meu marido sempre fala, você pode fazer o que você quiser, mas se aquilo que você faz infringe a minha liberdade, aí tem um problema. Por exemplo, o meu marido não gosta de cheiro de fumo. Eu também não gosto, mas para ele é uma coisa muito mais forte. Então, simplesmente assim, quando a gente está na rua ou num restaurante ou algum lugar público, ele não pode impor limite na outra pessoa não fumar. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode se retirar daquele local. E isso é sim um limite saudável. Claro que aqui em casa a gente não fuma, óbvio, né? Mas vamos supor a gente teria um familiar que fume ou um amigo. Aqui em casa não, porque esse é o limite. A gente limita aquilo que nós temos. Faz sentido? Assim também com os meus sentimentos. Outra pessoa pode fazer, falar, não falar alguma coisa terrível. Mas o limite é na minha reação, como eu vou reagir àquilo. Ok? Coloque para mim ali uma joinha se tá fazendo sentido para você no chat, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Tô ouvindo. A Cíntia chegou agora. Bem-vinda, Cíntia. Se você quiser, você pode voltar a assistir do começo tranquilamente, tá bom? Nosso limite não pode ultrapassar os limites dos outros. É isso aí, sim, sim, sim. Beleza, perfeito. Então, essa é a primeira dica. A primeira dica de todas e é a mais fundamental. Se você quiser ter limites saudáveis, você precisa entender, internalizar o fato que o limite é você com você. Não é limite imposto na outra pessoa, não. É limite imposto nos meus comportamentos, minhas reações, minhas atitudes, o quanto eu vou aceitar o comportamento do outro, o quanto eu vou aguentar um certo comportamento do meu filho, etc. Certo? Esse é o limite. Ótimo. Número 2. Praticar o não com mais frequência. Eu sei que isso aqui, alguns de vocês vão sentir assim, como é isso? Não posso, não sei fazer, não sei como fazer. Gente, começa a fazer. Ontem à noite eu estava falando com alguns dos meus alunos no meu curso online, 5 pedrinhas para derrubar o gigante, e uma das alunas falou assim, olha, eu tentei falar não, e eu tinha tanto medo porque nunca na minha vida falei não para ninguém. E eu disse não e a pessoa aceitou. Aí é muito engraçado, entende? Porque que horror, a pessoa aceitou. Gente, as pessoas aceitam. Se você está num relacionamento que a pessoa não aceita o seu não, o relacionamento precisa ser trabalhado. O relacionamento não está saudável, mas ele pode ser saudável. Com leitura, com desenvolvimento, quem sabe terapia, se é necessário, enfim, né? Busque a solução para o seu problema, mas diz não com mais frequência. Comece com aquele não menos trabalhoso, com aquele não menos assustador, tá? Não o grande não, mas os pequenos nãos. Por exemplo, a Daniel brinca comigo que quando eu cheguei aqui no Brasil e alguém falava assim para mim, vamos fazer um churrasco lá em casa? E eu pegava a minha agenda, aí eu abria naquele dia que a pessoa mencionou e eu falava assim, que horas?
E a pessoa quase que morria ali. Eu vi o desconforto da pessoa, mas eu não entendia. Mas ela não falou, vamos comer churrasco, ou tomar um, sei lá, um café, ou comer alguma coisa. Não, ela não estava me convidando. Então, o que nessa cultura, não, é uma palavra muito pesada. Mas, gente, isso não é saudável, ok? Então, nós precisamos começar a mudar essa cultura. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, vamos almoçar no dia tal. Não seria muito grande essa coisa de você falar: olha, me desculpe, mas naquele dia eu não posso. Ao invés de falar: ah, tá bom, e depois simplesmente não vir. Entende? Pequenas coisas. Comece por aí. E aí vai aumentando. Quando o teu filho pede alguma coisa que não é boa para ele ou para você, diga não. Quando o seu cônjuge faz a mesma coisa, diga não. Quando alguém no trabalho vem com uma coisa que não te pertence, porque você nunca disse não e você fez o trabalho lixo de todo mundo, sabe? Aquele trabalho que ninguém quer, mas você fez, porque você não sabe dizer não, não. Começa a dizer não. Começa a colocar esse limite, você vai ver que as pessoas aceitam, elas aceitam, a grande maioria das pessoas, e as que não aceitam, aí você trabalha mais de perto. Temos alguns pensamentos aqui sobre a palavra não. Dizer não sempre foi algo que tinha extrema dificuldade de dizer, Samuel está falando, até que disse o primeiro não. Gente, é isso mesmo, entende? Esse é o segredo. Até que eu disse o primeiro não. E aí, de lá para cá, venho treinando, venho falando e venho protegendo os meus limites, não é assim? É muito bom. Abimael, quando a gente começa a dizer não, a gente fica mais livre, com mais tempo pra gente. É libertador. A gente livra até de gente chata e aproveitadora. Isso aqui é interessante, porque quando a Bíblia diz ame ao seu próprio, ame ao seu próximo. Gente, português, desculpem. Ame ao seu próximo. Será que isso significa fazer tudo pelo seu próximo até o ponto que ele ou ela nunca se desenvolva em nada? Será que isso é amor? Eu penso que não. Eu penso que o meu não, dito no momento certo, da maneira certa para o meu próximo, é amor. Porque eu vou fazer com que o meu próximo desenvolva alguma coisa nele. E não somente use o que eu já sei fazer para tampar os buracos na sua própria vida. Ok? Muito bem. E a terceira sugestão que eu tenho para você hoje é: ouse crescer em todos os aspectos da sua vida. Vamos supor, eu vou dramatizar aqui um pouquinho. Vamos supor que tenha uma pessoa que está escutando que pensa assim: nossa, mas eu nunca disse não para ninguém. Eu tive uma infância super turbulenta, eu passei por vários traumas, o meu casamento tá complicado, os meus filhos também, o relacionamento ali não é tão forte. Não sei fazer isso. Amigos, nesses casos, nós precisamos crescer, amadurecer em todas as áreas da vida. Então, se fosse o caso de um processo individual com uma pessoa assim, eu não ia começar pelo não. Eu ia começar pelos relacionamentos em geral, desenvolver mais relacionamentos profundos, eu ia começar pelo autoconhecimento dessa pessoa, já falamos sobre isso na outra live, eu ia começar por inteligência emocional, etc. E só então construir a capacidade de dizer não. Então, para quem já sabe dizer não, essas dicas super funcionam, ok? Para quem nunca disse não, talvez seja importante desenvolver algumas outras áreas além dessa. Ousar crescer dói. Dói, porque crescimento dói, porque crescimento não é prazeroso às vezes. Crescimento nos desafia, crescimento faz com que a gente tenha algum desconforto, com que a gente tenha que responder algumas perguntas muito difíceis e complexas, mas é o nosso trabalho. Então, amadurecer espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente todos os dias
realmente será a garantia que, entre outras coisas, limites saudáveis façam parte da sua vida. Eu sei que você já ouviu 1000 vezes falar que agora na quarentena tem um monte de coisa livre e tal, mas gente, será que você fez alguma coisa sobre isso? Eu sei de fato que muitos de vocês estão fazendo, porque inclusive você está aqui. Às 4 horas da tarde, numa quarta-feira, você poderia tá fazendo N número de coisas, mas você está aqui crescendo. Você está seguindo vários outros programas, com certeza, se você está seguindo esse. Que bom, entende? Continue assim, agora quarentena, não importa, porque crescer em todas as áreas vai ajudar, inclusive, com os limites. Ok? Nós estamos no finalzinho da nossa live de hoje. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Enquanto isso, mais uma vez, caso tinha alguém que se juntou a gente agora, eu tenho um canal no YouTube que é meu pessoal. Eu convido você, com todo carinho, a se inscrever lá também. Tem muita informação nessa linha de vida equilibrada e madura, liderança equilibrada e madura. E também, como eu mencionei, a grade dos programas da Igreja Central, depois da quarentena, com certeza vai mudar, não é? Porque vai mudar muita coisa. Então, a gente ainda não sabe se vamos continuar com essas lives, se talvez vai ter que mudar para outro horário, se talvez vai ter que fazer com menos frequência. Mas no meu canal, a gente estaria conectados lá, pelo menos um vídeo por semana eu tenho, às vezes mais, ok? Então vai lá, inscreva-se, será um grande prazer vê-lo, recebê-lo por aí. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho nos comentários também. Ok, Elcia, que bom que você gostou, viu, amiga? Eu fico muito feliz com isso, muito legal. Não é palavra da felicidade, Renivaldo. Gostei, perfeito. É um reframe, refoco, bastante proveitoso e legal. Ok. Dizer não revela o egoísmo humano? Ok. Denilson, eu não sei que ponto você chegou aqui nessa live, mas eu falei desse mito, que dizer não ou colocar limite é egoísmo. É um mito e não é verdade, é mentira, ok? Então, se você perdeu aquele pedacinho ali, pode voltar na gravação aqui da live, pode assistir de novo, tá bom? Eu já respondi isso. Ótimo. Luiz, sempre antes do não, eu procuro conversar sobre a minha negação, fica mais leve. Perfeito, ótimo. Perfeito, Abimael, obrigada. Você também respondeu ao Denilson aí. Denilson tem muitos livros, eu tinha mostrado aí, mas caso alguém acabou de chegar também, mais uma vez, desses autores, Cloud e Townsend, são incríveis, essenciais para a nossa saúde emocional. O nome do meu canal, Aline, é esse aqui, ok? Svitlana Samoilenko é o meu nome pessoal, que é o nome do meu canal também, ali no YouTube. Daniel, coloca mais uma vez o meu nome aqui no chat, por favor. O meu marido já vai colocar ali o nome para vocês verem também, tá bom? Muito obrigada, Samuel. Estou à disposição de vocês. Sou o meu nome, arroba é o meu nome que vai linkar, Daniel. Ótimo, ok. Gente, terminamos por hoje. O nome do canal já está ali no chat para vocês derem uma olhadinha, tá bom? Inscreva-se aí, será um prazer tê-lo e tê-la ali junto comigo. Então, vamos terminar por hoje. Semana que vem, quarta-feira, às 4 horas, continuamos. Por enquanto, vamos continuar com essas lives, ok? Cada vez com assuntos bacanas somente para você. Fique à vontade e até a próxima. Um grande abraço.